Na parte 1, analisamos a versão lógica do problema do sofrimento e do mal. Esse argumento tenta mostrar que, já que o sofrimento e o mal existem, é logicamente impossível que Deus exista, e explicamos porque até filósofos ateus admitem que esse argumento falha. Mas, espere, ainda pode ser argumentado que, embora seja logicamente possível que Deus e o sofrimento coexistam, isso está longe de ser provável. Há tanto sofrimento sem sentido que parece improvável que Deus tenha boas razões para permiti-lo. Essa é a versão probabilística do problema. O sofrimento fornece evidências empíricas de que a existência de Deus não é impossível, mas altamente improvável. Esse é um bom argumento? Considere 3 pontos. Primeiro, não estamos em posição de dizer, com confiança, que Deus provavelmente carece de razões para permitir o sofrimento no mundo. O problema é que somos limitados em espaço e tempo, em inteligência e em discernimento. Deus, por outro lado, vê cada detalhe da história, do começo ao fim, e a ordena por meio das decisões e ações livres das pessoas para alcançar seus propósitos. Deus pode ter que permitir uma grande quantidade de sofrimento ao longo do caminho. O sofrimento, que parece sem sentido dentro de nosso entendimento limitado, pode ser visto como justificadamente permitido por Deus, dentro de sua perspectiva mais ampla. Às vezes o que experimentamos não faz sentido, até que ganhemos uma visão mais ampla e vejamos o quadro geral desenhado pelo Criador. Aqui está o segundo ponto. Em relação ao escopo completo das evidências, a existência de Deus pode muito bem ser provável. Veja, as probabilidades são sempre relativas a informações de base. Por exemplo, se considerarmos apenas o peso de um homem, poderíamos dizer que é altamente improvável que ele seja um atleta profissional. Mas, ao considerarmos novas informações, como o fato de ele ser um lutador profissional e campeão mundial, rapidamente revisamos nossa visão. Da mesma forma, quando o ateu afirma que a existência de Deus é improvável, devemos perguntar: improvável em relação a quais informações de base? Se considerarmos apenas o sofrimento no mundo, a existência de Deus pode muito bem parecer improvável. Mas, se estivermos dispostos a olhar para todo o escopo das informações de base e levarmos em conta os poderosos argumentos a favor da existência de Deus, podemos chegar a uma conclusão muito diferente. O terceiro ponto é que o cristianismo envolve doutrinas que aumentam a probabilidade da coexistência de Deus e do sofrimento. Considere 4 delas. Primeiro, o objetivo principal da vida não é a felicidade. As pessoas muitas vezes assumem que, se Deus existe, seu papel é criar um ambiente confortável para seus animais de estimação humanos. Elas pensam que o objetivo final de nossas vidas na Terra é a felicidade, portanto, Deus está obrigado a nos manter felizes. No entanto, o cristianismo apresenta uma visão diferente. O propósito da vida é conhecer a Deus. Isso, e somente isso, traz realização verdadeira e duradoura. O sofrimento pode trazer um conhecimento mais profundo e íntimo de Deus, seja para quem sofre, seja para aqueles ao seu redor. O ponto central da história humana é que Deus, tendo nos dado livre-arbítrio, está atraindo o maior número possível de pessoas para seu reino eterno. O sofrimento é uma das maneiras pelas quais Deus pode atrair as pessoas livremente para si. Na verdade, os países que mais enfrentaram dificuldades frequentemente mostram as maiores taxas de crescimento do cristianismo. Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossas consciências, mas grita em nossas dores. É seu megafone para despertar um mundo surdo. Segundo, a humanidade está em estado de rebelião contra Deus e seus propósitos. Os terríveis males humanos são testemunhos da depravação do homem, uma consequência de sua alienação de Deus. O cristão não se surpreende com o mal moral no mundo. Ao contrário, ele o espera. A terceira doutrina afirma que o propósito de Deus não se restringe a esta vida, mas se estende para além do túmulo, na vida eterna. Este mundo é apenas o começo, a entrada para uma vida inimaginável e interminável além da morte. Paulo, que escreveu grande parte do Novo Testamento, passou por aflições, dificuldades, calamidades, espancamentos, prisões e fome. Ainda assim, ele escreveu: não desanimamos, porque esta leve e momentânea tribulação está produzindo, para nós, um peso eterno de glória além de toda comparação, porque olhamos não para as coisas visíveis, mas para as invisíveis. Pois as coisas visíveis são transitórias, mas as invisíveis são eternas. Paulo entendia que a vida na terra, e qualquer sofrimento que ela contenha, é temporária. Nossa dor não durará para sempre, mas nossa vida com Deus sim. Paulo não estava menosprezando o sofrimento daqueles que sofrem terrivelmente nesta vida. De fato, ele era um deles.
Mas ele via que esses sofrimentos seriam eternamente superados pelo oceano de alegria que Deus dará àqueles que o aceitarem livremente. E a quarta doutrina é esta: o conhecimento de Deus é um bem incomparável. Conhecer a Deus é o cumprimento máximo da existência humana, um bem infinito. Assim, a pessoa que conhece a Deus, não importa o quanto tenha sofrido, ainda pode dizer: Deus é bom para mim. Portanto, se o cristianismo é verdadeiro, não é de forma alguma improvável que o sofrimento e o mal existam. Em resumo, por todas essas razões, a versão probabilística do problema do mal não é mais bem-sucedida do que a versão lógica. Como um problema puramente intelectual, então, o problema do mal não refuta a existência de Deus. Mas mesmo que esses argumentos intelectuais falhem, o problema emocional do sofrimento e do mal permanece muito poderoso. Se você sofreu profundamente, ou viu alguém que ama passar por intensa dor, pode estar pensando: e daí que Deus existe? Por que eu gostaria de responder a Ele ou adorá-lo? Eu me sinto frio e vazio, e não quero nada com Ele. Você não está sozinho. Deus conhece seu nome. Ele sabe quem você é e pelo que está passando. Deus promete estar com você em seu sofrimento. Ele pode lhe dar força para suportar. Jesus Cristo também sofreu. Embora fosse inocente, foi torturado e condenado à morte. Seu sofrimento teve um propósito: proporcionar a você e a mim uma conexão vivificante com Deus. Deus não apenas existe, mas Ele ama você. Ele o busca, oferece esperança e, com o tempo, fará novas todas as coisas. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem passou.